chegamos à nossa quarta videoaula sobre a carta encíclica Deus Caritas Est. Na terceira aula, terminamos falando da importância do entendimento de que Deus é amor para a nossa existência e o nosso testemunho. Se compreendemos que Deus é amor e experimentamos do seu amor, compreendemos a verdade sobre o homem, que ele é uma criatura criada por Deus, a sua imagem e semelhança, capaz de amar, capaz de doar-se, capaz de viver o dom de si, compreendemos que esse amor que nos é dado também nos é mandado. Amar ao próximo como a si mesmo. Falamos que a verdadeira novidade que o Novo Testamento nos traz é o próprio Jesus, a plenitude da revelação. O Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o amor encarnado. Encarnado por amor à humanidade. Uma doação total de Deus, uma doação total de si, por amor, gratuitamente, sem merecimento do homem. O amor ágape de Deus, que se derrama sobre a humanidade. Através da encarnação, se dá a plenitude da revelação de Deus. É Ele, o próprio Deus, que vai atrás da ovelha perdida. Essa ovelha perdida que é a imagem da humanidade sofrida e transviada. Vimos também que a Santíssima Eucaristia é a perpetuação no mundo dessa doação de Jesus Cristo. A doação que Jesus Cristo faz de si mesmo pela humanidade. Revelando, a Eucaristia nos revela o amor infinito de Deus por cada homem. Portanto, nesse admirável sacramento, manifesta-se o amor maior. O amor que leva a dar a vida pelos amigos. Conforme está escrito, na referência, em João 15, 13. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. De fato, Jesus nos amou até o fim. E não se poupou para manifestar-se, para manifestar o amor de Deus entre nós. Então, na Eucaristia, o Logos torna-se alimento para nós. Alimento que nos dá a vida eterna. Porque somos todos alimentados por Eucaristia, porque recebemos esse alimento da vida eterna, tornamos-nos um só corpo. A humanidade é um só corpo. A igreja é um só corpo. E a experiência de sermos um só corpo com Deus, com a igreja, a união de todos os cristãos católicos na Igreja de Cristo, constitui a beleza dessa igreja. Então a Eucaristia nos deve levar ao próximo, ao outro. A Eucaristia nos traz, nos alimenta para que possamos ser capazes de nos doarmos, de vivermos o amor oblativo, a dimensão do amor oblativo, da doação de si. Jesus vai nos ilustrar isso através de várias parábolas, vai nos ensinar essa verdade por várias parábolas. E o Papa vai dar exemplo de algumas, vai comentar algumas, como a parábola do rico avarento, que ele faz uma chamada de atenção, Cristo faz uma chamada de atenção para a importância do amor. Assim também ele faz na parábola do bom samaritano. Deus que nos ensina através dessa parábola que o nosso amor não pode estar limitado por questões de povo, de categoria social. Não.
o amor de Deus experimentado em nossa vida deve ser vivido na situação concreta do dia a dia, expressando com amor a todos, independente da origem, do povo, da religião. Porque somos amados, amamos. Porque o amor nos é dado, o amor nos é mandado. Também Jesus apresenta uma parábola do juízo final, que está em Mateus 25, versículos 31 a 46. Nessa parábola, ele ilustra, coloca o amor como critério para avaliar a nossa conduta de vida. Jesus vai se identificar com os mais necessitados e tem aquela frase conhecida por nós, né? Se fizerdes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizerdes. São João, na sua primeira carta, relembrando que nós também vimos na última aula, vai dizer: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois como vai poder dizer, amo a Deus a quem eu não conheço, e odeio o meu irmão a quem eu vejo? Se Jesus mesmo se identificou como o mais pequeno, como o próximo. Então eu preciso ver no meu irmão, e aí quando eu falo irmão, não estou dizendo só irmão de fé, estou dizendo todo homem, porque todos os homens são nossos irmãos, porque filhos de Deus, porque criados por Deus, criaturas amadas por Deus. Então, eu preciso ver este homem com esse olhar de Deus. E preciso, porque experimentei a Deus, sou alimentada pela Eucaristia, dar testemunho desse Deus que é amor. Ou então, é uma incoerência, é um escândalo para o mundo. O cristão que não dá testemunho de amor é um escândalo para o mundo. O mundo se escandaliza quando vê um cristão xingando o outro, a outra pessoa. Quando vê um cristão não respeitar o outro. Não significa que eu vá concordar com o erro, lógico que não. Mas eu preciso respeitar o outro. Eu preciso amá-lo acima dos seus erros. Eu não amo os erros. Eu amo a pessoa humana. Até existe, até no dia a dia mesmo da nossa casa, nós precisamos dar testemunho desse amor. A correção fraterna é diferente da agressão. Então, quando eu faço uma correção fraterna, ela precisa ser fraterna verdadeiramente, né? Feita com amor. Nunca com agressão. Nunca com desrespeito. Quando eu desrespeito o próximo, eu me perdi no entendimento do que seja ser cristão. A Andréia, mas eu falei no mesmo tom. Eu retribuí, me ofendeu, eu ofendi. Isso é o Antigo Testamento, meus irmãos. Olho por olho, dente por dente. Jesus trouxe um novo mandamento. Ele atualizou esse mandamento. E aí eu peço que você possa ler o Sermão da Montanha em Mateus. Ele vem atualizar esse mandamento quando ele diz: dai a outra face. Quando ele nos diz que não fazemos nada de extraordinário se amamos a quem nos amam. Não fazemos nada de extraordinário se respeitamos a quem nos respeitam. Não fazemos nada de extraordinário se ajudamos apenas a quem amamos, os nossos próprios irmãos de fé. Na igreja não deve existir nenhum necessitado. Precisamos olhar com olhar de caridade, mas precisamos ampliar esse olhar. E ele nos diz isso na parábola do bom samaritano.
ampliar o olhar para toda a humanidade. A igreja, e aí eu falo a igreja é a instituição, e a igreja, nós, cada um de nós, templo do Espírito Santo, precisamos ser expressão do amor de Deus no mundo. E essa é um conteúdo muito importante da segunda parte da encíclica do Papa. Deus é amor. Como Deus, a fé bíblica vai nos mostrar que Deus é o único Deus em 3 pessoas. Pessoas que vivem em permanente relação de caridade, de doação de si. A igreja precisa ser a expressão do amor trinitário no mundo. Ela recebe esse testemunho e ela recebe esse mandato de ser testemunho desse amor. Deus Pai, por amor à humanidade, enviou o Filho unigênito ao mundo. E o Filho deu sua vida por amor ao Pai e à humanidade, cumprindo assim o desígnio de amor de Deus. O Espírito Santo testemunha o amor do Pai e do Filho, o amor do Pai pelo Filho e o amor do Filho pelo Pai, e nos capacita, faz da humanidade uma única família em Jesus Cristo. Então a igreja fundada por Jesus Cristo e assistida pelo Espírito Santo tem por missão continuar na terra a ação de Jesus Cristo, servir a humanidade. Esse é o motivo, essa é a razão que impele a igreja nas suas obras caritativas. A igreja não faz caridade, não faz obra caritativa para ter uma boa imagem. Ela não faz por uma ideologia. Ela faz porque ela é testemunha do amor de Deus pelos homens. Ela faz por mandato missionário. Então é um dever da igreja servir ao homem. É um dever da igreja cuidar do homem. É um dever da igreja olhar para as necessidades do homem. E ela faz isso através das suas obras de caridade. É um dever e é um direito. Não se pode tirar da igreja esse direito. Muitas ideologias, hoje, materialistas, querem tirar da igreja o direito de servir ao homem. Muitas ideologias dizem que não se deve dar esmola, não se deve dar comida aos pobres, não se deve dar, chama isso de assistencialismo. Porém, esse dever da igreja é um direito que ela tem, direito de assistir os mais necessitados. A igreja ela também trabalha na formação das consciências, na formação das consciências para uma verdadeira justiça, para que seja feita e exercida uma verdadeira justiça na sociedade, mas ela precisa ir também ao encontro do sofrimento do homem. Porque o que move a igreja não é o desejo de uma ordem simplesmente natural, mas ela entende o homem na sua integralidade. O homem necessita experimentar do amor de Deus. É uma necessidade primeira do homem. Precisa entender-se ser amado por Deus. E a experiência desse amor de Deus passa também por nós podermos curar aquela ferida que hoje dói na vida daquele homem. A fome, a miséria, o abandono. Que também não é uma ação proselitista. A igreja não faz isso para aumentar o seu rebanho. Não. A igreja faz isso porque reconhece naquele homem o samaritano,
um necessitado. Necessitado da experiência do amor de Deus. Então, por isso, ela se doa. Então, qual o perfil das ações caritativas da igreja? A igreja, ela se dá através dessas ações como serviço ao homem, ao ser humano. E esse mandato missionário, ele é dado a nós, enquanto batizados, enquanto templos de Deus, às nossas comunidades e à Igreja Universal, a Igreja em todo o mundo. Ela precisa, essa vivência, essa dimensão caritativa precisa ser feita em todas as instâncias da ação eclesial, que vai desde o fiel até as autoridades, até a instituição. Então, o perfil da ação caritativa da igreja não é aquele movido por ideologias que mudam, né, ao sabor dos ventos. Se nós estudarmos a história, vamos ver quantos entendimentos. Hoje vivemos um materialismo muito grande. Amanhã pode ser mais radical ou não, nós não sabemos o nosso futuro. Mas o mandato do amor ao próximo, esse é permanente na igreja. Esse deve ser vivido. Então o Papa vai nos dizer no número 22 do documento: a igreja não pode descurar o serviço da caridade, como também não pode negligenciar os sacramentos nem a palavra. Ou seja, o serviço da caridade faz parte desse tripé. É constitutivo do ser igreja. Essa consciência da necessidade da caridade deve ter relevância constitutiva na igreja desde a sua formação. Tem essa relevância. Em Atos 2, 44 e 45, podemos ver isso. Né? Diz que todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Esse colocar tudo em comum. Viver para que não haja pobres nem ricos, mas todos sejam saciados em sua necessidade. Esse ato demonstra um elemento de comunhão, koinonia na igreja. Consiste precisamente no fato de que os crentes, aqueles que acreditavam em Cristo, nós precisamos ter tudo em comum, para que não exista verdadeiramente necessitados entre nós. No seio da comunidade cristã não pode haver uma pobreza tal que seja negado ao ser humano os bens necessários para a sua vida condigna, para a sua vida digna. Então, vemos em Atos 2,42, podemos encontrar os elementos constitutivos da comunidade cristã: a adesão ao ensino dos apóstolos, a comunhão, a fração de pão e as orações. Portanto, a caridade, a ação caritativa é constitutiva da igreja. E ela não pode ser medida através de ideologias. Ela é uma resposta ao mandato missionário de Cristo. Resposta ao amor de Deus. Então, aqui terminamos. Foi rápido, né? O nosso estudo. Falamos de alguns elementos importantes, mas claro que não esgotamos a beleza e a riqueza da encíclica Deus Caritas Est. Fica aqui o convite para que você possa lê-la, para que você possa fichá-la
para que você possa rezar com ela. Que o Senhor nos dê o dom de podermos verdadeiramente, a graça, o dom de verdadeiramente experimentarmos do seu amor, para que, transformados por essa experiência, possamos dar testemunho de Deus, possamos dar testemunho do seu amor, possamos ser sal e luz neste mundo. Deus te abençoe, te conduza neste tempo e que nada, nenhuma situação do mundo tire de você a certeza de que Deus é amor. Deus te ama com amor de eleição. Shalom.